Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado PMBR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E o Galípolo ontem foi duro, tanto na manutenção dos juros em 15% e no comunicado, falando que ele continua com o mesmo discurso que não tem problema de subir mais os juros se precisar e que ainda vai continuar por um tempo com essa política dura, né? Ou seja, mantendo os juros aí nesse patamar. Não deu nenhuma indicação, tipo, olha, em janeiro vamos cortar e tal, mas ele deixou uma porta aberta falando, olha, nós ainda, a cada reunião, nós vamos revisar as informações, nós ainda temos motivos para nos preocupar tal, e então... obviamente eles podem mudar de ideia, isso não preciso nem falar, né? Agora, realmente eu particularmente esperava que nessa reunião ele já fosse dar alguma indicação assim de, olha, já ficou bastante tempo com esses juros altos e tal, e nós estamos pensando aqui em começar a aliviar, mas não foi o que aconteceu no comunicado. Obviamente isso daí aconteceu depois do mercado fechado, né? E ontem tivemos uma alta muito bonita do Ibov, né? Do índice, vocês vão ver aí no gráfico, espetacular, né? E eu não sei o que foi que aconteceu, sinceramente. Olhando o gráfico é fácil de ver, né? Rompeu o topo histórico, a tendência está de alta, o mercado andou. É assim que a gente tem operado, não me surpreende nada disso daí. O que me surpreendeu foi a intensidade do movimento, meio que contando com alguma notícia boa, né? Então, não sei hoje como é que vai ser, se vai abrir com algum gap de baixa, tal, vamos esperar para ver. De qualquer jeito, hoje provavelmente vai ser um dia meio ruim de operar no índice, porque a barra foi muito forte de alta. Geralmente quando isso acontece, no dia seguinte é uma ressaca, né? Um dia assim de pouca movimentação e tal, principalmente se tiver gap. Então, cuidado nisso daí. O dólar continuou para baixo e o mercado internacional, conforme esperado, reagiu àquele fundo. Ontem fez um dia de alta e a coisa segue aí na sua tendência de alta sem grandes preocupações, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @mdroberto, onde eu posto os meus swing trades no mercado internacional. E se quiser operar com a gente no método DX, sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, como eu disse, fica claro aqui no mapa de calor que nós tivemos um dia de alta ontem. Obviamente, o EWZ foi um destaque, né? Quem segue a gente lá no perfil do Modé, no Instagram, onde tem aquele grupo Tudo sobre a Bolsa de Valores, né? Se você não tá nesse grupo aí, você precisa estar. Vai lá no link da bio do @mfmodé, que é de graça, tá? E a gente posta os trades lá. Ontem eu postei meu trade no EWZ, que eu tinha cantado essa bola, né? E ele deu uma bela de mandada ontem, né? Mas olha, o mundo inteiro aí para cima, né? E aqui no SP500 também não foi diferente, né? A maioria dos ativos aqui para cima, né? Com apenas a Nvidia caiu 1,7%, não é grande coisa, né? E a Motorola está numa consolidação, então é normal, né? Mas o mercado fez uma reação sobre isso nos gráficos. Então nós temos o VIX aqui dando uma tranquilizada, né? Ontem fazendo uma barra de baixa e voltando aqui para baixo dos 20 pontos, né? Já os juros, eles deram uma estressada ontem, né? Ontem saiu o JOLTS, que fazia tempo que não tinha nenhuma informação aí de emprego, né? E ele veio bom. Isso significa que o mercado continua forte e que não precisa cortar juros com tanta intensidade, né? Então, acho que essa barra aqui reflete isso daí. Nós continuamos lá com o shutdown, então deveria ter payroll essa sexta-feira e não está, pelo menos no Investing, não está aparecendo esse payroll, né? Então vamos para o segundo mês consecutivo sem informação de payroll. Com certeza o Banco Central tem mais informação que a gente, né? Mas o mercado fica ansioso. Os juros também na Europa deram uma subida, ele tá demorando para estolar aqui para virar para baixo, mas eu acho que é o que vai acontecer. E também no Reino Unido deu uma subidinha, né? E o Japão ainda continua aqui fazendo esse arredondamento de fundo, querendo voltar a subir. Indo aqui para o SP500, e aí aqui é o que interessa, né?
nós tivemos aqui essa reação que ontem já estávamos falando dela, né? E realmente fechou aqui uma barra interessante, né? E agora nós já temos aqui o começo da formação de um fundo numa região de 50% de FIBO, ou seja, ele pode muito bem ir embora aqui. E aí eu volto para aquele 60 minutos, onde a gente precisa aqui garantir que ele reverta a tendência, né? Então, como eu estava explicando ontem, né, nós ainda temos aqui este zigue-zague baixista aqui nos 60 minutos e nós temos aqui um começo de reversão de tendência. Ainda não aconteceu, né? E por isso que ainda não deu a compra. Então aqui já fez aqui, a gente tinha falado dessa compra aqui nesse rompimento, né? E ela deu bom ontem, né? E agora ele está dando aqui essa embandeirada. Então assim, essa reversão de tendência ela vai ficar clara se conseguir vencer aqui esse 6.830, né? Aí vai romper a linha de tendência, vai romper esse topo, fazer pivô de alta e realmente nós estamos falando de uma reversão de tendência. Então a compra aqui tá clara nos 60 minutos e quando você volta aqui para o diário, você pode reparar que é a mesma região, né? Que é a máxima desse candle aqui, né? Ou seja, quando romper essa região, aí nós temos uma compra. Para os mais cautelosos, você pode esperar que esse terceiro candle, né, fechar, não sei aonde é que ele vai fechar, qual o tamanho da barra de hoje, né, não necessariamente vai ser positivo, mas provavelmente, e aí você realmente faz a entrada aqui com stop aqui e mais um trade de compra, né. Olhando aqui a Nasdaq, a mesma coisa, né, mesma configuração também, com cara de que vai voltar a subir. O Dow Jones já fez aqui, olha, isso daqui que eu falei que a gente precisava esperar no SP500, tá vendo? Aqui já fez 1, 2, 3, então aqui tem a compra no rompimento desse terceiro candle, ainda não acionou, né? O Russell 2000 também aqui, olha, reagiu ontem ao fundo, né? Então isso aqui é uma consolidação. Dá até para fazer uma compra aqui no fundo com o alvo aqui em cima, né? Mas não é o trade mais bonito do mundo, né? A Europa também, olha, fez uma bela numa barra de alta, 2 dias aqui com sombra para baixo, ou seja, esse negócio está querendo subir. A Alemanha, apesar de estar no meio da consolidação, também deixou aqui 2 dias com sombra para baixo, né? Eu não me envolveria com essa Alemanha aqui no meio dessa consolidação, mas é um sinal de que está querendo reagir. O Reino Unido não precisa falar nada, né? Aqui rompimento de topo histórico é compra. A França se segurando aqui, olha, isso daqui se torna uma ilhazinha, né? E aí se romper aqui tem compra para vir testar topo, talvez até romper. A Espanha também, olha, uma bela de uma barra ontem, voltou para o topo histórico, e a Itália está no topo histórico, hoje está dando uma pensadinha aqui, mas rompimento de topo tem compra, então Europa muito bonita. A China também fez uma bela de uma barra hoje, compra aqui no rompimento dessa região aqui, tá claro, né? A China está andando aqui mais lento, né? Assim, uma inclinação aqui, baixa inclinação, né, dessa tendência, mas de qualquer jeito a tendência está de alta bem clara, né? E o Japão, que ontem fez mais uma correção, mas chegou aqui e agora hoje abriu com gap de alta e isso daqui deve continuar para cima, nada para se preocupar. Mercados emergentes também reagiu ontem e o EWZ espetacular, né? Uma bela de uma barra, né? E fez o pivô, rompeu essa linha de tendência aqui, então assim, agora eu comecei a comprar aqui, né, e agora não tem dúvida de que esse EWZ é para cima, tá bom? Então, assim, parece que o mercado percebeu que o Brasil está barato demais. Vamos torcer para continuar desse jeito, né? O petróleo, ainda ontem teve baixa, hoje está segurando, mas isso daqui continua a configuração de venda. Minério de ferro continua na mesma região. O cobre também continua aqui na consolidação, ruim de operar. E o ouro já começa aqui a reagir. Então, o ouro tem uma compra clara aqui, né? Falamos ontem, o estoque está aqui, relação risco-retorno interessante, e a prata a mesma coisa, também tem uma compra aqui, né, com stop aqui, relação risco-retorno interessante, ativo em tendência de alta clara, não tem muito o que falar. A platina também continua com a compra aqui nesse rompimento,
Urânio ainda está aqui enroscado, né? Não tem o que fazer. E o DXY, olha, chegou aqui no 100 e agora está fazendo aqui esse 1, 2, 3, tá? Então, para quem quiser operar esse negócio aqui, tem que ficar de olho aqui, principalmente no euro, né? Veja que eu não gosto muito dessa configuração aqui não, tá? Eu prefiro operar esses ativos aqui quando eles estão realmente numa tendência clara. Mas aqui, se ele fizer aqui esse falso rompimento de fundo e fechar desse jeito aqui ou com uma barra mais forte, aí você tem uma compra, né? Fazer parcial aqui e com alvo aqui em cima. É o inverso lá do DXY, né? E o Bitcoin também ontem fez uma reação aqui, ele bateu 100 mil dólares e aí ele reage, fechou aqui no 104 mil, né? Ou seja, andou 4% num dia. Hoje está dando uma pensadinha. Realmente nós precisamos esperar que ele vença esse 106 mil aqui, que é a resistência. Vamos ver se ele consegue, né? Mas normalmente quando essas criptomoedas, o Bitcoin, quando ele faz falso rompimento de fundo, desse jeito, né? Você fala assim, agora vai para baixo. Aí é quando ele reage, né? Então aqui também, estava enroscando, aí ele reagiu. E aqui nós estamos nessa mesma situação, né? Então já fez um rompimento aqui, voltou, fez um rompimento aqui e está querendo voltar. Eu acho que pode dar uma oportunidade de compra, tá? E o Ethereum também é a mesma coisa, né? Ontem fez uma reação aqui, tem 1, 2, 3, esse negócio está meio virado para baixo, é menos confiável, né? Eu prefiro mais o Bitcoin, mas pode ser que ele reaja também, né? Falando das magníficas, não tem nada de muito especial, eu chamo a atenção só para a Meta, que olha, ela está aqui nesse 50% de FIBO, caiu bastante, ontem aqui tentou se segurar, eu ainda esperaria mais uma barra verde aqui de força, tá? Se fizer uma barra verde de força hoje, amanhã pode dar o trade, tá bom? E então é isso aí, vamos agora para o mercado brasileiro, onde nós temos aqui o DI, que continua na mesma região aqui, não aconteceu nada, vamos ver a reação hoje, né? E o índice fez um movimento espetacular, né? Uma barra aqui maravilhosa, essa barra andou quantos pontos? Andou 2.800 pontos, 1,85%, muito bonito, né? E aí nós estamos aqui, olha, todo dia vendo esses 60 minutos, né? E nós falamos, isso daqui está numa tendência muito bonita, então ontem deu a compra aqui nesse rompimento, como tínhamos falado com o stop aqui, né? E foi um belo de um trade, né? Por isso que a gente fala, você tem que acreditar na tendência, né? Tá meio cansado, olha só, tá falando de pivôzinhos, não sei o quê, mas a tendência ela é muito soberana. Enquanto tiver essa configuração, você nunca sabe o tamanho do movimento. Você sabe que a probabilidade dele ir nessa direção é maior do que o contrário. Então é o que você tem que fazer. Vai operando, de vez em quando acontece uma coisa dessa, né? E aí eu sempre falo, né? Deus ajuda quem opera a favor da tendência. Essas coisas acontecem quando você está a favor da tendência. O dólar, veja que ele fez esse falso rompimento aqui, né? Ontem devolveu tudo. Eu particularmente não operei essa venda, estava com cabeça aqui de compra, mas a venda era clara aqui, né? A hora que ele fez essa primeira barra aqui, a venda estava clara. E a configuração continua aqui, né? Com stop barato. Se perder o fundo aqui, tem venda no dólar hoje, né? Pelos 60 minutos. O diário continua para baixo. Então fez uma bela de uma barra de baixa aqui, não duvido esse dólar perder o fundo não, tá? As small caps fizeram uma bela de uma barra, nós falamos aqui dessa compra, nesse rompimento também. O Itaú também abriu aqui com um gap de baixa, deu uma compra aqui de fechamento de gap, né? Pelos 60 minutos, então ele abriu aqui, aí aqui deu a compra e agora tem mais uma compra aqui neste rompimento, né? O Banco do Brasil continua para cima e Banco do Brasil não, desculpa, Bradesco continua para cima, nós falamos que tinha compra aqui, agora tem mais uma compra aqui nesse rompimento, o Banco do Brasil também continua para cima. Olha, estou mudando minha opinião com o Banco do Brasil, né? Eu estava com cabeça de venda, parece que ele realmente quer ir para cima acompanhando os outros bancos, né? A Sambi, não preciso falar, né? Que é só compra, então aqui também pelos 60 minutos ontem deu um trade bonito, nós pegamos lá na sala, né? Esse rompimento aqui, isso aqui é clássico que a gente faz no método DX, né? Trade bonito. A Vale também continua para cima.
e é só compra, né? Pelos 60 minutos aqui, toda oportunidade é compra. O swing trade, a gente já tem que ficar apertado aqui, porque chegou numa região de decisão, mas para day trade dá para ir operando, né? E a Petro, olha só, rompeu aqui, né? Fez o pivô de alta ontem, e se a Petro... Esse daqui é um dos motivos, né, do mercado ter andado, porque ontem todos os bancos andaram, a Vale continua andando, e a Petro, que estava para baixo, fez uma bela de uma barra aqui, né? Andou ontem quase 2%, né? Então, esse é o motivo aí do Ibov andar. O mercado está querendo andar para cima mesmo e a gente não deve lutar contra a tendência, tá bom? Então, é isso aí. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. E até amanhã.